Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Todos acharam? Capítulo 19 é um texto bastante conhecido da palavra por aqueles que têm familiaridade com a Bíblia. E eu queria fazer uma leitura inicial apenas dos primeiros versículos, do 1 ao 4, mas eu queria que você não fechasse sua Bíblia, porque nós vamos até o versículo 21, à medida que a mensagem vai sendo entregue. Então diz assim a palavra do Senhor: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu poço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, queremos oferecer este culto em ação de graças pelas vitórias concedidas por ti a cada um de nós, pelas vitórias que estão a caminho, por aquilo que o Senhor certamente está fazendo na vida de cada um de nós, e nós já te glorificamos, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja ministrando essa palavra ao nosso coração, para que sejamos fortalecidos, para que permaneçamos vigilantes, especialmente depois das grandes vitórias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados, o texto lido, todo esse contexto que fala de Elias no Monte Horebe, é um texto que fala do momento subsequente à grande vitória de Elias sobre os profetas de Baal. E depois de destruir todos os profetas, depois daquela vitória esmagadora, surpreendentemente, diante de uma ameaça de uma mulher, ele corre com medo. E é interessante que quando você lê o capítulo anterior, que é o capítulo 18, você vê um Elias ousado, um Elias enfrentando toda aquela situação, a fúria da rainha, que ainda não tinha tomado conhecimento do que tinha acontecido. Ela era uma sacerdotisa de Baal, e a gente vê Elias inclusive zombando, porque ele propôs aos profetas todos que ele de um lado, os profetas do outro, e clamariam ao seu Deus, cada um clamaria ao seu Deus, e aquele Deus que respondesse com fogo seria o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E os profetas todos fazem um clamor, eles se cortam, se autoflagelam, eles ficam ali naquela situação, e nenhum Deus responde. Enquanto Elias prepara o altar, que coloca a lenha, manda molhar o altar, manda cavar um rego em volta do altar, um rego fundo, profundo, manda encher d'água várias vezes,
e depois ele clama ao Senhor, que manda fogo do céu e consome o holocausto. Então aquilo ali foi tremendo, aquela vitória dada por Deus a Elias foi algo sobrenatural. A vitória concedida ao profeta foi algo apoteótico. E logo em seguida ele mata todos os profetas de Baal que estavam ali, e não ficou um só sequer. E é interessante que nós olhamos para aquela situação, como é que se explica o antagonismo das duas posturas de Elias no Monte Carmelo e depois a sua fuga para o deserto. Como é possível a mesma pessoa ser tão ousada no momento e tão medrosa no outro? Aí nós vamos pedir auxílio a Tiago, meio-irmão de Jesus, para que ele nos dê a resposta com relação a isso. E Tiago diz no capítulo 5, no versículo 17 da sua epístola, ele diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. Então aquela postura de Elias, aquilo que aconteceu ali, serve também de consolação para nós, porque muitas vezes nós oramos por tantas situações, nós clamamos ao Senhor por tantas demandas nossas pessoais e daqueles que estão à nossa volta, e de repente, por causa de uma ameaça, por causa de uma situação que se levanta contra nós balançamos, estremecemos nas bases. Eu queria dizer a você que o Senhor, Ele é que é o Deus forte, Ele é o forte dos fortes, e tudo aquilo que nós recebemos por sua graça. Nós somos pequeninos, nós somos frágeis, nós somos fracos, e nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Então não se angustie se você precisar chorar, não se angustie se você precisar estremecer nas bases, porque a Bíblia ela registra a história de grandes homens de Deus, de grande envergadura espiritual, homens e mulheres de Deus, dos quais o mundo não era digno, mas homens que choraram, muitas vezes com medo, diante das situações. Amém? Amém. E quando nós olhamos essa história, nós percebemos Elias saindo do monte para o deserto. Muitas vezes nós saímos do monte para o vale, mas eu quero dizer a você hoje à noite que o nosso Deus, Ele é Deus dos montes e é Deus dos vales. Ele é Deus dos montes e é Deus dos desertos. E Ele é aquele que peleja por nós, Ele é aquele que por nós tudo executa. E quando nós confiamos no Senhor e já glorificamos o nome dEle pelas vitórias, olha, elas começam a descer aos borbotões em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, olhando, eu queria convidar você, aí eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e que nós vamos percorrer esta experiência especial do profeta Elias, e vamos aprender um pouco aqui com esta experiência tão rica. Olhando para a experiência de Elias, nós aprendemos algumas lições preciosas acerca das batalhas espirituais. Nós temos falado muito nos últimos tempos nas questões complexas das batalhas espirituais. Nós estamos engajados numa luta. Nossa luta não é contra sangue e carne, mas quando nós lutamos com as armas espirituais concedidas por Deus para nós, a vitória vem. Amém? Hoje eu recebi um pedido de oração interessante. Recebi um ontem, recebi um outro hoje. O irmão dizia o seguinte no seu pedido de oração. Ele disse que tem um vizinho que tem 2 crianças. E esse irmão operado em casa, e ele dizia: as 2 crianças passam o dia tocando bateria e jogando futebol dentro do apartamento desse tamanho. E já foram lá, já pediram, e a família é dita cristã evangélica. Interessante? E não adianta falar, não adianta diálogo. Então converse com Deus a respeito
respeito da situação. Quando você não pode falar com o seu opositor, quando o seu opositor ele não quer ter um diálogo com você, tenha o seu diálogo com Deus. E quando você tiver com muita vontade de brigar com o seu opositor, brigue com o diabo. Está repreendido Satanás em nome de Jesus. Você não vai tirar minha paz, você não vai tirar o meu sossego, você não vai roubar minha vitória, em nome de Jesus. A outra irmã também me deixou um pedido de oração na minha caixa de mensagens de e-mails, e ela dizia: olha, no meu prédio tem um homem que liga o som da casa dele às 11 horas da noite e só desliga 8 horas da manhã. E ele disse: não adianta você vir, não adianta ninguém mandar a polícia, porque eu tenho um revólver. Aí eu disse: mas o nosso Deus é um Deus vivo, que responde orações. Quando a gente não pode ir pelos meios humanos, o Senhor, nas suas mãos estão todas as possibilidades. Então a experiência dessa batalha grande, enfrentada pelo profeta Elias, e dessa grande vitória, e logo depois a gente vê o profeta correndo com medo de uma mulher, nos ensinam pelo menos 4 lições. Primeira lição: o cansaço, o medo e o desespero tiram a visão da vitória. Versículos de 1 a 4, nós vamos lê-los novamente, especialmente para os irmãos que estão chegando agora. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Versículo 4: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quantas vezes nos sentimos assim? Assolados, afligidos, perseguidos, angustiados, e nós olhamos para todos os lados e achamos que a única saída para nós é a morte. E muitos de nós chegam a pedir isso: que Senhor, olha, fecha o fôlego da minha vida porque eu não aguento mais. Mas eu quero dizer a você hoje: levante a sua cabeça em nome de Jesus, especialmente depois de uma vitória recebida. Nós tendemos a baixar a guarda, baixar a vigilância. Não faça isso, levante a sua cabeça, porque o seu Deus reina, o seu Deus vive, o nosso Deus, ele é real, ele está presente. Quando se sentir enfraquecido, temeroso, angustiado de espírito, bote a sua cara no pó, clame ao Senhor de todo o seu coração, porque a resposta vem em nome de Jesus. Eu ainda não vi um servo de Deus que clame ao Senhor com toda a força do seu coração para sair com as mãos vazias da presença de Deus. E eu queria dizer outra coisa: muitas vezes nós estamos orando por uma situação e logo em seguida nós lançamos palavras amaldiçoantes diante daquela situação. Meu Deus, eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que a minha resposta não vem. Vem, porque você não está falando a uma parede, você está falando a um Deus que é vivo, a um Deus que é real, que tem aparado as suas lágrimas, que sabe exatamente aquilo que se passa no seu coração. Então, a gente teme porque nós somos humanos, nós somos como Elias. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. Nós choramos, nós sentimos fome, nós sentimos dor, nós nos angustiamos em espírito, mas nós, quando somos fracos, é que nós somos fortes, porque nós dependemos da força viva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. A segunda lição que nós aprendemos aqui está nos versículos 5 a 8. No meio da agonia, o Senhor provê suprimentos. O Senhor
é aquele que provê suprimentos. Versículos 5 a 8 diz assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Claro que esse pão cozido na pedra, essa botija de água, é uma representação da palavra de Deus, da presença do Espírito, que quando nós estamos enfraquecidos, quando nós estamos abatidos de espírito, nós precisamos desse refrigério do céu, desse alimento celestial, desse combustível santo que nos conduz em triunfo. É nessas horas que nós precisamos nos isolar, como fez Elias, sim, mas se isolar para buscar a presença do Senhor. E quando nós buscamos a presença do Senhor, nós saímos alimentados, nós saímos dessedentados, nós saímos revigorados daquele momento de solidão espiritual, porque o Senhor é aquele que ouve orações. Uma vez eu vi uma citação de uma pessoa que orava no muro de Jerusalém. E aí o repórter perguntou àquela pessoa, não era um judeu nativo, era alguém que estava visitando, embora fosse de descendência judaica. E aquele homenzinho, um rapaz jovem, perguntaram a ele: como é que você se sente orando aqui junto desse muro? Ele disse: falando para uma parede. Não é assim conosco. Nós não falamos às paredes. Nós falamos a um Deus que é invisível, mas real. A um Deus que ouve a oração. E eu quero dizer a você, eu quero ousar nessa noite, afirmar com toda a convicção do meu coração: o Senhor está nesse lugar. Como é que eu sei disso? Porque a palavra me afirma que o Senhor dizendo que aonde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está presente. E o Senhor está neste lugar. O Senhor é aquele que ouve a sua oração, o Senhor é aquele que ouve o seu clamor. Eu ouvi algumas irmãs conversaram comigo antes do culto. Algumas irmãs têm visto a glória de Deus descer. Algumas outras estão meio desanimadas. Eu quero dizer a você que está desanimada: não desanime. A vitória vem. A vitória está às portas. E o Senhor é aquele que traz a sua vitória. E a vitória do Senhor, ela permanece. Ontem eu, conversando com as irmãs do nosso grupo de oração, falando a respeito de uma resposta dada a uma pessoa que está passando por um momento muito difícil, eu dizia: olha, as nossas tribulações, elas parecem que vêm de supersônicos. Elas vêm para cima de nós com uma velocidade tremenda. E as bênçãos de Deus parecem que vêm montadas em tartarugas mancas. Mas elas vêm e permanecem. Mesmo que elas pareçam demoradas, mesmo que o Senhor pareça demorado em responder a nossa oração, a resposta vem. E enquanto o Senhor está preparando a sua resposta, o Senhor está preparando o seu coração para receber essa resposta. O Senhor está trabalhando em nós. E nesse período nós somos alimentados por Ele, nós somos dessedentados por Ele, nós recebemos mais do Espírito Santo. Quanto mais busca, mais do Espírito você recebe. Então busque, clame, creia e comece a exercitar a petição junto com a gratidão. Porque quando nós pedimos e agradecemos, nós estamos dizendo: Senhor, eu tenho certeza que a minha resposta está vindo. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem bênção para mim e que essa bênção está a caminho. Que tal começar a oferecer
sacrifício de louvor e de ação de graças pelas respostas que estão vindo. Comece a exercitar isso e você vai ver a glória de Deus descer na situação. A terceira lição que nós aprendemos está nos versículos 9 a 14. No meio da agonia, o Senhor revela o seu poder. Versículos 9 a 14 dizem assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. E nós vemos aqui versículo 10 e versículo 14 a palavra de murmuração do profeta Elias. Elias murmurou. Ouviram? Então muitas vezes a nossa percepção equivocada, a nossa miopia espiritual impede que nós tenhamos discernimento nas situações. Mesmo aqueles servos de Deus que estavam ali arrolados no rol dos heróis da fé, eles tiveram seus momentos de baixa, seus momentos de balançar na fé, de se sentir sozinhos, abandonados. Elias estava tentando convencer Deus, tentando mostrar ao Senhor o seu serviço prestado a ele, e também se queixava que estava só, que ninguém ajudava, que ninguém podia fazer nada por ele. Note que ele faz essas reclamações aqui, mas ele deixou seu moço lá atrás. Ele deixou seu moço em Beceba e partiu sozinho. E muitas vezes nós reclamamos e esquecemos de buscar a presença de Deus. E o Senhor, ele confronta o profeta: que fazes aqui, Elias? Por que você está escondido aqui? Será que eu não sou Deus dos montes, e Deus dos vales, e Deus das cavernas, e Deus dos desertos? O mesmo poder que operou ali no Monte Carmelo pode operar aqui, Elias. Por que você correu com medo de Jezabel? Quem é Jezabel? Então não tema a quantidade de Jezabel que tem se levantado para demandar a sua vida, para lhe trazer ameaças, para lhe fazer confrontos, porque você serve a um Deus que é vivo. Talvez o Senhor tenha trazido você aqui nessa noite especialmente para lhe dizer isso: não temas, não temas, não temas, porque o seu Deus, ele é vivo. O Deus que operou no passado opera hoje. O Deus que fez maravilhas no passado continua fazendo nos nossos dias. Então o Senhor é aquele que libera bênçãos, é aquele que abre portas onde não há portas, é aquele que faz e opera maravilhas. Mas tem uma outra coisa no texto que chama a minha atenção, quando o Senhor ele manda que ele fique numa determinada posição, porque o Senhor passaria ali. E muitas vezes nós saímos atrás dos barulhos, nós saímos atrás dos terremotos, nós saímos atrás do fogo. Eu vou ali orar naquele lugar, porque aquela irmã, aquele irmão, ele é canela de
E o texto é tão claro: um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um sussurro tranquilo e suave. E ali Elias entendeu que o Senhor estava. Muitas vezes nós perdemos a capacidade, são tantas vozes que se levantam, e nós perdemos a capacidade de ouvir o Senhor. Aquiete-se. Quando nós nos aquietamos, nós começamos a perceber a voz suave e calma do Espírito que ministra na profundidade do nosso coração. Entre no seu quarto, feche a porta, fale com o seu Pai que vem em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe recompensará. Ali naquele lugar você não vai ver estrelismo, você não vai ver terremoto, você não vai ver fogo, você não vai ver vento forte, mas você vai perceber que há um cicio suave, uma brisa suave que vai ministrar ao seu coração aquilo que Deus deseja ministrar. Amém. Amém? Glória a Deus. E finalmente, no meio da agonia, o Senhor renova a esperança do profeta e dá mais tarefas a ele. Aquele homem que achava que tudo tinha acabado, que pediu para si a morte, está tudo acabado, não tem mais o que fazer, o Senhor disse: não é assim não, Elias, aí. Versículos 15 a 21 diz o seguinte: disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Você não está só. Nós não estamos sós. Amém. Tem muita loucura à nossa volta. Tem muita gente séria, temente ao Senhor, fazendo a obra de Deus. A gente tem visto tantas coisas à nossa volta que entristecem o nosso coração, e nós tendemos a dizer como Elias: eu fiquei só. Ficou não. Tem muita gente séria fazendo a obra de Deus, e o Senhor vai fazer maravilhas através desse remanescente fiel que está espalhado por toda a terra. Que o Senhor Ele possa trazer renovo à sua vida, renovar a sua esperança, renovar o seu ânimo, e se prepare, porque Ele vai dar mais tarefa. Aquilo que você pensa que acabou, não acabou. Arregace as suas mangas, porque tem trabalho a fazer. Não é tempo mais da gente se fechar dentro dos guetos das igrejas, ficar ali um ministério atrás do outro, só isso, só isso, só isso, o povo brigando dentro das igrejas. Não, é tempo do sal sair do saleiro e salgar lá fora. É tempo da luz brilhar nas trevas. Luz na luz não serve para nada, sal no saleiro não serve para nada. Então sabe o que o Senhor está requerendo de você? Floresça onde você está plantado. No seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, no meio da sua parentela. E grandes coisas o Senhor fará por intermédio de você, em nome de Jesus. De repente, aquele ambiente de trabalho que é tão estressante, o Senhor colocou ali, não para você fazer nada, para você orar e você testemunhar positivamente acerca de quem é Jesus. De repente, aquela faculdade, aquela vizinhança, um povo belicoso, um povo difícil, que tem oprimido você, mas o Senhor plantou você ali com um propósito específico. Deixa Deus trabalhar, que o Senhor possa continuar ministrando essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros.